Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Memórias de um Sargento de Milícias do Manuel Antônio de Almeida. Este romance aqui é o único do autor cuja importância não está só no campo da literatura, mas também no campo do jornalismo, porque eu não sei se você sabe, mas o Manuel Antônio de Almeida foi um dos primeiros jornalistas profissionais de que se tem notícia aqui no Brasil. Pensando na importância desse e na relação desse autor com o jornalismo, isso é muito importante e determinante para a construção aqui deste que é o seu único romance, como eu disse para vocês, que foi publicado em uma coluna que o Manuel tinha no Correio Mercantil. O nome dessa coluna era A Pacotilha, e entre junho de 52 e julho de 53 ele publicou este livro então no formato de folhetins, que era aquela coisa toda no rodapé da primeira página do jornal, enfim. Aí só entre 54 e 55 é que esse livro sairia em um formato diferente, em 2 volumes. E 10 anos depois, praticamente depois que o cara tinha morrido, praticamente não, depois que o Manuel havia morrido, é que alguns editores, se não me engano, de Santa Catarina, posso estar enganado, mas enfim, que eram amigos dele, acabaram publicando essa obra em um tomo só, e foi isso que acabou, de certo modo, preservando essa peça literária aqui. Bom, este romance aqui ele é importante por vários motivos. O primeiro desses motivos é porque esse romance aqui, segundo diz lá o Antônio Cândido, ele é um romance excêntrico quando a gente compara ele com outras obras que eram publicadas aqui neste período. Porque você tinha, por um lado, todo aquele nacionalismo indianista lá do Gonçalves Dias, e por outro você já tinha uma articulação do ultrarromantismo lá, que são dois temas que já tem vídeo aqui no canal, e vai estar os vídeos para esses temas vão estar linkados em uma playlist lá embaixo. Mas enfim, então quando você pensa que você tinha esses dois movimentos sendo articulados dentro da nossa literatura naquele momento, e daí chega um livro como esse, ele de certo modo causa uma certa estranheza, ele causa um certo estranhamento você pensar no momento em que esse livro foi publicado. Tanto que quando eu fui fazer a ordem em que eu faria os vídeos para esse projeto aqui do canal, eu até pensei se eu colocaria ele no início ou se eu colocaria ele no final. Porque apesar de ter sido publicado nesse momento, o romance aqui, o Memórias do Sargento de Milícias, ele vai se apoiar muito mais na descrição dos costumes urbanos. Nesse sentido, então, o autor ele optou muito mais pelo humor, ao invés de usar, por exemplo, todo aquele extremismo poético e toda aquela exaltação sentimental que eram próprios ali do movimento romântico, sobretudo nesse primeiro e segundo momento de articulação ali. Pensando nessa diferença, a gente sempre tem aquela ideia na nossa cabeça de que este livro aqui ele vai antecipar e muito de tudo aquilo que viria a ser depois lá a articulação do realismo, cuja principal figura aqui no caso do Brasil é o Machado de Assis. Tanto que o grande descobridor, digamos, do Machado foi aqui o Manuel Antônio de Almeida. Foi ele quem primeiro começou ali a levantar o nome do Machado de Assis dentro da imprensa, trabalharam ali no mesmo jornal, enfim. Então, pensando nesse romance enquanto esse romance que vai destoar de tudo aquilo que vinha sendo feito naquele momento, é muito curioso porque, primeiro, os personagens aqui eles não são nem um pouco idealizados e nem um pouco ingênuos, e isso tudo acontece por conta de um método extremamente objetivo da composição deste romance, ao invés de toda aquela idealização que é própria dos românticos. Nesse sentido, e para usar um termo que, se não me engano, o Antônio Cândido usa quando vai comentar a obra do Macedo não, do Manuel Antônio de Almeida, é possível pensar nesse autor como sendo um anti-Moreninha ou um anti-Macedo. Porque lembra lá que o Joaquim Manuel de Macedo, que é o autor da Moreninha, que já tem vídeo aqui no canal, ele tentou fazer um romance de costumes, só que tem toda aquela ideia da idealização amorosa e daquelas pessoas extremamente bondosas e blá blá blá. Tudo isso, mais toda aquela ideia da cumplicidade que esse autor tinha com o público, que esse autor, o Joaquim Manuel de Macedo, tinha com o público, porque ele falava daquilo que o público queria
ler, né, pensando nessa dupla articulação feita lá pelo Joaquim, ele tinha o sucesso na mão. Aí você tem uma pessoa como essa, que na minha opinião, escreve uma obra muito mais interessante, para dizer o mínimo, ele acabou ficando um pouco ali de escanteio, sobretudo porque ele destoa muito desse período. Então, pensar a importância desse romance envolve aí todas essas questões que eu estou tentando articular aqui para vocês. Mas a principal coisa que me parece que esse romance faz, que o Manuel Antônio de Almeida fez aqui nesse romance, foi justamente inaugurar aquilo que o Antônio Cândido vai chamar em um texto que eu gosto muito, de dialética da malandragem. Inclusive, o nome do texto do Antônio Cândido é esse. Porque esse daqui vai ser um livro, o Leonardo, que é o personagem principal aqui do livro, ele vai ser o primeiro malandro da nossa história, o primeiro vadio, ele vai ser um bom vivan ali. E tudo isso vai dar, por exemplo, em personagens como lá o Macunaíma, né, do Mário de Andrade, que vai ser uma das figuras mais importantes dentro da nossa literatura modernista, mas isso é um assunto que a gente vai falar um pouco mais pra frente, quando a gente for falar lá do modernismo, etc. Então, pensar a estrutura deste livro é pensar basicamente em 4 pontos. Primeiro, em como ele se distancia do romantismo. Segundo, como ele se aproxima do realismo. Terceiro, como que ele estabelece essa ideia toda da malandragem. E quarto, como que ele vai se utilizar aqui da visão do pobre. E isso é algo também que é de extrema importância, tanto que isso vai acabar sendo um dos elementos determinantes dentro da obra lá do Machado de Assis, por exemplo. Mas enfim, o fato é que aqui você tem um romance que ele fala de pessoas simples a partir de pessoas pobres, a partir da perspectiva de pessoas pobres e com uma linguagem que era uma linguagem das ruas, digamos assim. Quando você pega lá, por exemplo, o Alencar e toda aquela patota, é preciso ter em mente que você está falando com pessoas que escreviam para um público muito específico, para um público culto, para um público que conseguia olhar, por exemplo, para o Iracema e decifrar várias daquelas minúcias quase que barrocas da linguagem que o Alencar usa naquele livro, que também já tem vídeo aqui no canal. Então veja que quando você pensa até nessa questão mesmo da linguagem utilizada, este romance aqui, ele vai destoar bastante. Então, pensando nisso tudo, vamos falar um pouquinho aqui do romance. Só que antes de falar da história, é preciso falar ainda outras coisas, porque eu gosto de dar uma volta gigantesca antes de chegar no assunto dos meus vídeos, vocês já perceberam isso, né? Mas enfim, como eu disse pra vocês, esse daqui é um romance que ele fala bastante da vida urbana. Portanto, é possível a gente olhar para esse romance como um romance de costumes. E pensando esse romance como um romance de costumes, ele vai ter aquilo que a gente conhece como personagens tipo, que naquela definição do Foster vão ser os personagens planos. Por quê? Você tem esses personagens que na verdade eles vão representar um tipo de pessoa dentro daquela sociedade. Tanto que se você for ver aqui, são poucos os nomes próprios. É sempre o barbeiro, a comadre, a alcoviteira, o padre, o coroinha, o borracheiro, o malandro e por aí vai. Você quase não tem nomes próprios. E essa questão dos nomes próprios é uma coisa muito interessante porque só no capítulo 18 do romance, ou seja, quase na metade do romance, é que a gente fica sabendo o nome do personagem principal. Então é muito curioso você pensar nessa ideia de como que esse romance de costumes vai acabar influenciando mesmo nesse nivelamento que o autor faz aqui nesses personagens e como que isso vai ajudar muito a entender o papel que cada um desses personagens desempenham aqui dentro do romance. Então, pensando nisso, é muito curioso porque o que importa aqui não são tanto os personagens, mas sim os fatos que estão acontecendo com esses personagens e mais do que os fatos, o que esses fatos estão mostrando, como que esses fatos demonstram de certo modo o costume daquela época ali em que se passam as ações do romance. O fato então é que, e agora já entrando de fato na historinha do livro, você tem um marco cronológico dentro desse romance e ainda assim é um marco cronológico extremamente vago. Por quê? A única coisa que se diz aqui é que essa história vai se passar no tempo do rei. Ou seja, você já se situa ali em algum momento do segundo reinado, pelas poucas pistas que ele vai dando aqui
ao longo do romance. Mas enfim, você tem então, antes de você ter o personagem principal, você tem a história dos pais dele, que é lá o Leonardo Pataca e a Maria das Hortaliças. Eles estão vindo de Portugal para o Brasil. O Leonardo, ele é um oficial de justiça ou coisa do tipo. E você tem o relacionamento dos pais do Leonardo, né, do Leonardo Filho. Você tem o relacionamento desses pais acontecendo de maneira extremamente não idealizada. Então, um dá um pisão no pé do outro e o outro responde dando um beliscão. Então, é a partir dessa relação extremamente física, se você for pensar, que nasce aqui então o relacionamento entre eles e posteriormente aqui o Leonardo, que é o personagem principal do romance. Então veja, você não tem nem um pouco de idealização desde o início do relacionamento desses pais até o fim desse relacionamento. Por quê? Porque esse relacionamento acaba por conta de uma traição. Não vou falar qual dos dois trai, mas um acaba traindo o outro ali, e por conta dessa traição, eles acabam se separando, e o Leonardo, que é o personagem principal aqui, vai acabar indo morar com o padrinho, que é o barbeiro ali da cidade, e que acaba mimando muito a criança, e isso acaba ajudando na malandragem desse garoto desde o início. E sim, grande parte do livro a gente vai acompanhar mais a infância desse sujeito. Bom, o barbeiro, que é o padrinho aqui do Leonardo, ele tinha os sonhos mais lindos para esse afilhado. Então ele queria que ele fosse coroinha, que ele fosse estudar em direito em Coimbra, todo aquele tipo de coisa que era própria da população um pouco mais alta dentro da pirâmide social brasileira daquele momento. Só que essa criança é uma criança extremamente endiabrada. E mais do que endiabrado, ele é um malandro que consegue se safar de tudo aquilo que acontece. Quer dizer, tudo não, quase tudo. Porque se a gente for pensar, o Leonardo vai ter um momento aqui que ele vai chegar até a ser preso por vadiagem. E depois disso ele vai se tornar, veja só vocês, sargento de milícias. Mas enfim, o fato então é que a gente vai acompanhando ali algumas das aventuras desse personagem e é a partir da história da vida dele que a gente fica sabendo um pouco de como que eram os costumes desse baixo clero, digamos assim, daquele período do Brasil. Então você tem, por um lado, todo o relacionamento dele com essa família, por outro, você tem essa ideia do envolvimento amoroso entre o Leonardo e a Luizinha, que é uma menina que no início da vida era uma menina bem feia, só que conforme ela foi crescendo, ela foi se tornando mais bonita e vai se tornar ali então o interesse amoroso do personagem principal. Só que essa Luizinha, ela já tem ali um pretendente que é o José Manuel, que só está ficando com a moça por interesse, porque a moça, a Luizinha, ela é sobrinha da moça, da mulher mais rica ali daquela redondeza, e por conta disso, então, você tem toda essa ideia desse José Manuel como uma pessoa extremamente interesseira e mais do que isso, ele é um mentiroso compulsivo. Então é muito engraçada a maneira como que ele vai sendo retratado aqui dentro do romance. Então você tem esse relacionamento familiar, você tem esse relacionamento amoroso entre esse personagem e a Luizinha, e você tem a carreira dele mesmo, graças ali a ajuda, digamos, do Vidigal, que é o chefe da milícia, e que é a partir da figura do Vidigal que a gente vai ter toda aquela ideia do abuso de poder ali, que vai ser algo que também vai ligar este romance aqui à escola realista. Então veja aqui, o que a gente acompanha aqui são todas essas desventuras desse personagem, porque é só no final que ele vai se tornar efetivamente um sargento de milícias, e daí você vai ter que ler o livro para saber como é que ele faz para sair dessa vida da malandragem para chegar ali a ser um sargento, e isso não significa que ele deixou de ser malandro também. Enfim, fica aqui então essa indicação de mais este livro incrível da nossa literatura, e com esse livro então eu já começo a me distanciar de vez mesmo do romantismo e me aproximar muito mais da escola realista que a gente vai falar daqui pra frente, certo? Assim, quando eu for falar do realismo, eu não sei, mas eu acho que eu não vou falar dos romances do Machado de Assis, não. Porque já tem uma playlist com não sei quantos vídeos com os romances do Machado. Então eu vou falar de outros temas. Ainda que eu possa tocar no Machado de Assis falando, por exemplo, dos contos dele. Não sei, ainda estou pensando o que é que eu vou fazer da vida quando eu chegar no realismo.
Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!